Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o estudo de número 7. Você coloca um título: Aparência humana ou graça divina? Gálatas capítulo 2, versículo 6 ao 9. Paulo foi para Jerusalém, acompanhado de Barnabé, acompanhado de Tito. E agora no versículo 6 está escrito assim: quando aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho, né? Pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo, também operou por meu intermédio. Aí diz assim no 9, reconheceram que a graça me foram concedida, ou seja, Paulo, ele vai até Jerusalém e ele vai se deparar com pessoas, né, que eram tidas como influentes, pessoas importantes, pessoas que talvez ele deveria impressionar, que se ele conversar com aquelas pessoas fosse simpática com ele ou gostassem dele, as portas iam se abrir. Mas ele diz, olha, tais pessoas que pareciam ser influentes, para mim não significa nada, porque Deus não vê aparência, né? Sabemos que Deus disse isso para Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, e ele vai escolher um dos seus filhos para ser rei. O primeiro irmão que apareceu na casa, o irmão de Davi, apareceu, tinha uma aparência, né, aos olhos de Samuel, de um rei. Ele era alto, era bonito, e ele quis ungir. Deus falou, não, eu rejeitei esse. Não se atente para a sua aparência, nem para o seu tamanho, porque Deus não vê como o homem vê, né? O homem vê o exterior, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então Paulo sabia disso, e agora aqueles homens que pareciam influentes, Paulo diz, para mim não era só fachada. Essa palavra aparência significa configuração exterior de alguém ou de algo, ou seja, aquilo que vemos por fora, aquilo que se mostra à primeira vista, aquilo que pode ser usado como um disfarce. Ou seja, Jesus também confrontou os mestres da lei, os escribas, os doutores da lei. Por quê? Porque eles se vestiam bem, eles falavam bem, eles queriam ensinar a palavra, eles queriam ser vistos pelos homens. Mas Jesus falou, vocês são um sepulcro caiado, né? Ou seja, vocês são como um caixão bonito, decorado por fora, mas por dentro está cheio de morte. Jesus falou assim, o coração de vocês só querem elogio, o coração de vocês só querem ser visto pelos homens, né? E Paulo está falando, olha, a aparência de vocês não me diz nada, né? O que me diz é os frutos. Tiago fala assim, não adianta a gente falar que a nossa fé é grande se a gente não produz nada, se a gente não mostra o amor. Então Paulo está falando assim, a aparência não me acrescentou nada, pelo contrário, eles reconheceram, né? Pelo contrário, reconheceram que em mim havia sido confiada a pregação do Evangelho. Reconheceram também que, assim como Deus operou pela vida de Pedro, agora Deus estava também operando pela vida dele. Ou seja, tanto o operar é de Deus, a glória é de Deus. Paulo está falando assim, olha, a aparência, né, que vem dessa palavra também de querer aparecer, de querer se demonstrar. Há uma grande diferença entre palco e bastidores, né? Num teatro, os bastidores é a parte de trás, são aqueles que estão auxiliando por trás, são aqueles que não serão aplaudidos, não são tão vistos, não estão fazendo as coisas para ser elogiados, estão fazendo as coisas para servir. O reino de Deus é para aqueles que servem, Deus procura aqueles que servem, ou seja, não que vivem de aparência, né? Então vemos aqui que Paulo está falando, olha, vocês vivem de aparência, eu vivo nos bastidores, né? Eu sou servo, ou seja, eu quero através do Evangelho exaltar o nome do Senhor, eu não quero aplauso dos homens, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é uma grande diferença para a gente reconhecer quem vive de aparência e quem vive para Deus de verdade, né? Quem faz para o Senhor. Então vemos aqui que Paulo ele diz, olha, eles reconheceram que em mim o poder de Deus operava e reconheceram a graça, ou seja, ou nós podemos buscar o favor dos homens, vivermos de aparência humana, ou nós podemos querer a graça divina, a graça de Deus. Ele tinha o favor de Deus e eles reconhecem, o favor de Deus está sobre a vida de Paulo, o favor de Deus fez ele pregar para tantas pessoas, o favor de Deus fez ele operar e milagres acontecer em sua volta, porque ele está debaixo do favor
de Deus, ele não precisava dessa influência desses homens, eles não precisavam de que homens abrissem porta para eles ou que fizessem um favor para ele, tinha o favor de Deus, isso faz toda a diferença, né? Nós estamos debaixo desse favor de Deus, o Evangelho de Cristo é para a gente pregar a reconciliação de Deus com os homens, então nós temos um ministério, cada crente tem esse ministério de divulgar que Cristo ama a todos, que Cristo quer salvar a todos, e quando fazemos isso, temos o favor de Deus, ou seja, tudo vai contribuir para o nosso bem, né? Deus que abre porta, é Deus que nos usa, precisamos dar toda a glória para Ele. Então Paulo, ele leva esse evangelho, ele reconhece que Deus estava com Paulo, que Deus estava abençoando, e Paulo, ele sabe, eu não vivo de aparência, né? Eu vivo debaixo do favor de Deus, da graça de Deus, né? É isso que estamos vendo aqui, e Paulo agora, ele sai de lá com a aprovação, né? Aqui diz que Pedro, João e Tiago, as colunas, estenderam as suas mãos, né, o abençoando, concordando realmente que Deus estava usando ele, que Deus tinha chamado ele, que ele não era um homem que vivia de aparência, ele realmente era um homem que foi chamado por Deus e que vivia debaixo da graça divina. Que nós sempre possamos buscar andar debaixo dessa graça de Deus, é o que faz toda a diferença. José, lá no Egito, na antiga aliança, diz que Deus era com ele, a graça de Deus estava sobre ele, e por causa disso ele tinha o favor, ou seja, as portas se abrem, as coisas acontecem, porque o que nós precisamos é o favor de Deus, né? Não podemos viver de aparência, Deus não julga aparência, Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com o coração, amém? A transformação de Deus, ela começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro, não é as roupas, não é o jeito que se fala, não é as atitudes que eu posso demonstrar para os outros que vão mostrar que se eu sou verdadeiro ou não, o que vai mostrar que eu tenho uma vida transformada é o meu interior, né? São minhas atitudes, são a graça de Deus sobre a minha vida. É ela que vai transformar as demais coisas, amém? Então esse é o evangelho que Paulo pregava, esse é o evangelho que agora que os discípulos reconheceram que foi confiado a ele, o evangelho da graça para os gentios. Aqui os judeus estão pregando apenas para os judeus, agora Paulo começa a pregar para os gentios esse evangelho que não vive de fachada, que não vive de aparência, amém? Deus, ele procura coração, os corações que se quebrantam, os corações que reconhecem que Jesus é o Senhor, o Salvador, que nós precisamos. Deus concede graças humildes, amém? Então possamos sempre buscar andar debaixo do favor de Deus. Deus te abençoe e até o próximo estudo em nome de Jesus.